Olá, gente! Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Tem o oferecimento da Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, nosso Viva Bem de hoje nós vamos falar de inteligência emocional. Você sabe o que é isso? Controle das emoções. É possível? Vamos saber já já aqui no programa de hoje. Nós vamos também falar sobre a jornada de anestesiologia que acontece aqui em Sergipe. Sergipe e Alagoas, os dois estados se unindo para falar desse tema, para treinar, capacitar os profissionais anestesistas. Nós também vamos trazer algumas informações e uma dica muito legal para você que está aí sobre a esclerose múltipla. O neurologista vai trazer uma dica para a gente. Rápido intervalo e volto já já. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual, mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Nós vamos conversar agora sobre uma jornada, que é uma jornada de anestesiologia, chamada Jalagip, Alagoas e Sergipe, que vai acontecer aqui em nossa capital. Esse encontro de profissionais da anestesiologia discute diversos temas que interessam, claro, não só aos profissionais da categoria, mas também, claro, na capacitação e reciclagem, enfim, desses profissionais. Isso é muito interessante e quem vai conversar conosco e trazer mais informações sobre o evento é o Dr. Fabrício Dias Antunes, que é presidente da SAESE, que é a Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe. A 19ª Jalagip tem um tema interessante, em defesa da vida. E ele vai conversar comigo aqui por Skype. Dr. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso Viva Bem. Muito obrigada pela gentileza daqui da entrevista. Vamos falar da Jalagip, né? Esse encontro tão importante para os profissionais da anestesiologia. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite, Magna. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre esse evento que há 20 anos é muito importante para a sociedade sergipana de anestesiologia e para a sociedade de Alagoas também. Pronto, e o tema, Dr. Fabrício, está aqui em defesa da vida. Tema muito interessante, né? Por que a escolha desse tema? Então, toda edição do Jalagip, ela precisa ter uma temática, e a temática vai envolver coisas que estão no nosso dia a dia. E o que está muito em pauta na medicina é o cuidado com o médico e com o paciente. O cuidado em todos os seus aspectos, emocionais, psicossociais e profissionais também. Então, quando a gente pensa em defesa da vida, a gente pensa numa qualidade de vida em prol da saúde e que evite ou que tente controlar os quadros de ansiedade e de depressão que estão acometendo muitos médicos, inclusive muitos anestesistas em todo o planeta. Evitando, inclusive, por exemplo, uma catástrofe como, por exemplo, um suicídio, entendeu? Então, em defesa da vida, é em defesa da vida do paciente, mas também em defesa da vida desse profissional. Pois é, olha como é interessante, porque a gente sempre tem ideia de que acha que, não, os médicos, os profissionais, eles não têm o estresse, né, a tensão, não ficam emocionalmente abalados. Alguns dizem, não, são tão frios. Não, gente, olha, sangue corre nas veias, né? Então, emocionalmente, sim, seres humanos e ficam realmente abalados. E eu imagino até, e nesse período de pandemia, que nós tivemos um auge, mas ainda estamos vivendo na pandemia, eu imagino o quanto os profissionais e os anestesistas, os anestesiologistas estiveram também na linha de frente, né, doutor Fabrício? Imagino como isso abalou e ainda tem os resquícios, né, e as consequências, né, que a gente ainda nem tem ideia, né, do tamanho dela, né?
Exatamente. Durante a pandemia, nós tivemos a experiência de poder cuidar dos pacientes, mas esse cuidado levou a gente para a linha de frente, onde a gente precisava manejar a via aérea desses pacientes, intubar esses pacientes que estavam em insuficiência respiratória franca, mas correndo um risco que a gente nem conhecia direito, né, naquela época, que era a Covid-19, possibilidade de se contaminar, a possibilidade de você voltar para casa e contaminar seus familiares, e isso virar até uma catástrofe familiar. Então, à medida que a gente estava cuidando do outro, por consequência, a gente estava se preocupando mais, a gente estava adoecendo também mentalmente, psicologicamente. E aí a gente vem no ano de 2022 e acha que as coisas já estão normalizadas, mas as consequências psicológicas elas continuam. Então, quando a gente faz um evento como esse, com propósito em defesa da vida, é também para mostrar para o anestesista que a gente pode se renovar, que a gente pode se reconstruir e se recuperar de um evento tão catastrófico que está sendo a pandemia aí nas nossas vidas. É verdade. E, doutor Fabrício, entre os diversos temas que vocês vão estar tratando, abordando, né, capacitando ainda mais, aprimorando conhecimentos, quais aí o que o senhor destaca de maior relevância? Os temas são todos relevantes, mas aqueles que realmente vão chamar a atenção dos participantes. Nós decidimos dividir no autocuidado e na atualização profissional. Então, os temas vão envolver como você estabelecer uma boa relação financeira dentro da sua profissão, como você vai aproveitar a sua vida pessoal com o seu lazer, com a sua família e dividir isso com a sua profissão, que também é muito importante. Como você vai olhar para dentro de si e tentar encontrar um ponto que precisa ser melhorado e aí a gente orientar um acompanhamento psicológico. Também focar nos residentes que são médicos em formação em anestesiologia para poder dar um norte em cuidado, em prevenção, para que evite possíveis aí catástrofes mesmo, como eu já falei anteriormente, na vida profissional. E por outro lado, a gente vai trazer temas muito importantes e atuais para a vida profissional em si, no manejo de vias aéreas, na reposição volêmica, na abordagem de novos medicamentos dentro da anestesiologia. Então a gente vai casar aí esses dois lados, desde o autocuidado à atualização profissional. Veja como é interessante, eu tenho certeza que quem nos acompanha, agora nós estamos conversando com o Dr. Fabrício Dias Antunes, que é o presidente da Sociedade de Anestesiologia aqui do estado de Sergipe. Nós estamos conversando sobre um evento que vai acontecer agora, que é a chamada JALAJIP, e reúne os profissionais de Alagoas e Sergipe, mas vem profissionais de outros locais também, né? Porque é sempre uma oportunidade em participar, porque hoje o deslocamento está tão difícil, então quando você tem essa possibilidade mais próximo, com certeza será muito bem aproveitada. E aí eu lhe pergunto também, doutor Fabrício, ele é acessível também aos estudantes, né? Tem não só os profissionais, os já formados, né? Perfeito. Como você já falou, os palestrantes, eles não são só de Sergipe, de Alagoas, então a gente traz palestrantes de vários lugares aí do país, pessoas renomadas naquele tema e que vão trazer esse conteúdo para a gente se atualizar. E em relação aos participantes, podem ser estudantes de medicina, podem ser residentes em anestesiologia, ou mesmo anestesiologistas ou médicos de uma forma geral. É aberta ao público na área médica. Doutor Fabrício, aproveitando a sua presença aqui conosco, a gente sabe de uma preocupação que vocês têm, não só, claro, né, de cunho científico, na formação, no cuidado com os profissionais, mostra que está indo além, né, não só com a da experiência profissional, mas também com o ser humano, com o profissional em si. Mas vocês também têm uma preocupação com a sociedade, né, de compartilhar conhecimento, e isso é extraordinário, porque é uma via de mão dupla, né? Quando você tem também pessoas, uma sociedade também muito preparada, isso também traz um bom retorno. Eu me refiro a uma preocupação que vocês têm
de levar conhecimentos básicos como um primeiro socorro, os primeiros socorros, melhor dizendo, numa ressuscitação, alguém que está infartando, alguém que está tendo uma parada cardíaca. Vocês querem compartilhar esse conhecimento que é fundamental até chegar a um socorro realmente definitivo. Como é que é esse trabalho? O que é que vocês estão fazendo nesse sentido, doutor Fabrício? Bom, um ótimo tema para falar aqui. A Sociedade de Anestesiologia de Sergipe tem como uma meta que, na verdade, esse pensamento começou lá durante a pandemia, mas devido à impossibilidade de acessar essas pessoas, esses indivíduos, por causa da impossibilidade do contato social, a gente postergou esse projeto para esse ano de 2022, que é o projeto de reanimação cardiopulmonar nas escolas. Então, a gente vai em escolas públicas e escolas particulares treinar os estudantes de medicina para abordar uma vítima de parada cardiorrespiratória, pelo menos o primeiro atendimento, que teoricamente toda pessoa deve estar habilitada a fazer essa primeira abordagem num paciente. A gente não está pedindo para nenhum estudante ser médico, mas para que dê os primeiros cuidados a essas vítimas de parada cardiorrespiratória até o serviço de emergência, no caso o SAMU, chegar e continuar esse atendimento. Só para você entender, Magna, isso é tão importante que a cada minuto que uma vítima que está em parada cardiorrespiratória, ela não recebe uma assistência, ela perde 10% de chance aproximadamente de voltar ao retorno à circulação espontânea, que a gente chama, de voltar à vida. Então, se tem alguém ali tentando comprimir aquele tórax, reanimando aquela paciente, essa vítima ganha tempo até o SAMU chegar e prestar o atendimento completo. Então, a gente começou treinando estudantes de medicina na Universidade Federal de Sergipe. A gente treinou 100 estudantes de medicina no primeiro semestre. Foi um treinamento teórico e prático. E agora, no segundo semestre, nós iremos até as escolas públicas e particulares para poder treinar esses estudantes. O propósito é treinar 400 estudantes nas escolas para que a gente possa abarcar um público e a gente se sentir tranquilo e cumprir o nosso propósito esse ano. Que coisa boa, viu? Que iniciativa maravilhosa, porque eu imagino, nunca passei por isso, espero não passar, mas é bom sempre termos conhecimento e a gente sabe o quanto isso deveria fazer parte até do currículo escolar, não é? Os estudantes, não é isso, doutor Fabrício? Porque de repente você está em casa, veja como vai ser interessante, porque esses estudantes, eles vão também compartilhar, eles terão condições de compartilhamento de multiplicadores, né, de conhecimento, e essa iniciativa é extraordinária da sociedade. Eu até já dizemos que ia até encerrar aqui o nosso bate-papo, mas até já fazendo o convite, doutor Fabrício, para depois que passar a jornada, tê-lo aqui nos estúdios, para que a gente possa falar mais desse projeto, já que o propósito é que ele já entre agora em prática, para conhecer um pouco mais com detalhamento. O senhor citou os estudantes, mas professores também vão poder participar desse treinamento? É interessante, a equipe toda, né? Sim, com certeza. Todos os envolvidos naquela sala de aula, do professor ao aluno, vão poder participar. E a importância dos estudantes de medicina que fizeram parte do primeiro grupo de treinamento, porque eles serão monitores no atendimento de ensino a esses estudantes nas escolas. Então, estão todos envolvidos com um único propósito, que é a disseminação de conhecimento. Bom, gente, então eu quero agradecer aqui ao doutor Fabrício pela entrevista, por esse bate-papo, e já quero deixar aqui o convite, né, para o retorno dele aqui, mas presencialmente, viu, doutor Fabrício? Porque com certeza esse assunto vai ser muito, muito interessante nós falarmos desse trabalho que vocês vão desenvolver junto às escolas, aos estudantes. Mas quero lhe desejar todo sucesso e a toda a sociedade, os organizadores, o sucesso da Jalagip, tenho certeza que será. E esse compromisso de a gente voltar aqui para esse bate-papo. Bom, quem quiser participar, né, ainda há tempo, os médicos anestesistas, estudantes, ou até mesmo aqueles que não são da área específica, mas
como fazem parte, de repente é importante até conhecer, né? Ainda tem inscrição aberta? Com certeza. Primeiro, será um prazer estar aí no estúdio com vocês, numa próxima oportunidade, para falar desse projeto que está acontecendo e é muito importante para a sociedade sergipana. Segundo, as inscrições estão abertas ainda, sim. É só entrar em contato com a SAESE, depois a Magna coloca aqui o contato para vocês, para poderem se inscrever. Para estudantes, para médicos, para anestesiologistas do país inteiro que tem interesse em vir a Sergipe participar dessa jornada, fiquem à vontade. E muito obrigado, Magna, pela oportunidade, por falar tanto da Jalagipe quanto do projeto de reanimação cardiopulmonar. Estou muito feliz e satisfeito. Muito obrigado. Nós também. Muitíssimo obrigada, doutor Fabrício Dias Antunes, que é o presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado aqui de Sergipe. Conversou conosco sobre esse evento, com certeza primoroso, muito importante, e vai deixar aqui esse gostinho de quero mais quando a gente vai conversar com ele sobre esse projeto. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Bom, gente, aí o recado dado e a gente vai colocar aqui na legenda, tá, os dados, as informações para que você possa participar desse evento, você que é médico, você que é estudante e os profissionais anestesistas, tá certo? Bom, gente, agora nós vamos assistir a uma dica passada pelo Dr. Gilvan Ora, que é neurologista, e ele vai falar sobre a neuroimunologia, principalmente para paciente com esclerose múltipla. Vamos assistir? Ele faz parte da equipe Oncoematos. Olá, eu sou Gilvan Ora, sou médico neurologista, especialista em neuroimunologia, que é uma área da neurologia que estuda como as doenças imunológicas afetam o cérebro e os nervos. Dentre essas doenças, a mais conhecida é a esclerose múltipla. É uma doença com uma causa com um fundo genético, fatores ambientais, alimentares, que infelizmente não tem cura. É considerada uma doença inflamatória crônica. Porém, a medicina avançou bastante. Nós temos medicações chamadas imunobiológicos, que conseguem levar uma boa qualidade de vida ao paciente portador da esclerose múltipla e que, para isso, demanda acompanhamento de um especialista. A neuroimunologia está aí crescendo cada vez mais, trazendo qualidade de vida, um tratamento direcionado, individualizado para cada paciente. Outro bate-papo, gente, bastante interessante. Eu sei que você está aí, vai gostar dessa nossa conversa. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. Você sabe o que é isso? Então, nós vamos conhecer. E eu aproveito aqui para dizer a vocês o seguinte, essa pandemia, inclusive da Covid-19, mudou, né, rápida e abruptamente a vida das pessoas. Isso ocorreu de maneira muito radical e muitas vezes inesperada. E nesse contexto, o estresse associado a outros fatores, como problemas econômicos, o desequilíbrio mental causado pelo confinamento que nós vivemos, e aí a gente ainda anda meio tenso em relação a isso, a solidão, né? E aí algumas pessoas recorreram, infelizmente, ao álcool, né? E isso é muito ruim, infelizmente. Outras patologias, demais patologias também foram desencadeadas, enfim. E sintomas de depressão e transtornos de ansiedade na população. Enfim, tudo isso, gente, fruto dessa pandemia. Que loucura na vida da gente, né? Então vamos entender um pouco dessas coisas, como esse impacto, né, na vida da gente e aonde entra a inteligência emocional. Nosso entrevistado é o João Mota, ele é empresário, empreendedor, e já está aqui ao meu lado para a gente conversar sobre isso. Inclusive um curso, treinamento de alto impacto emocional vida plena. Vamos também saber o que é isso e de repente como até você pode participar. João, obrigada por estar aqui no Viva Bem, obrigada por ter aceitado nosso convite para esclarecer para a gente, né? Falar desse curso e falar sobre inteligência emocional. Muito bom, obrigada por estar aqui. Maravilha, eu que agradeço pelo convite, Magna. Que mais pessoas possam se abrir para falar sobre esse tema, que é um tema muito relevante, importante para, eu costumo dizer, para todo mundo, né? Todas as pessoas precisam de inteligência emocional.
Para começar, a gente tem que entender o que é essa inteligência emocional, né? A gente Maravilha. ouve falar, mas ninguém entende exatamente o que é. Maravilha. Durante muito tempo, o que era valorizado era o quociente intelectual, né? Capacidade lógico-aritmética. Quem não conhece aqueles famosos testes de QI, né? A escola, durante muito tempo, doutrinou a isso. As pessoas que eram mais, os alunos que eram mais capacitados eram aqueles que tinham essa habilidade lógica, aritmética, aqueles que eram bons nas disciplinas essenciais. Há décadas atrás, um norte-americano chamado Daniel Goleman, ele cunhou o termo inteligência emocional, que ele percebeu que tão importante ou mais importante que o quociente intelectual era o quociente emocional, era como as pessoas atuavam diante das adversidades. Era como as pessoas domavam os seus instintos. Era como as pessoas atuavam diante das emoções básicas, né? Diante dos estímulos de medo, de tristeza, de raiva. Porque muitas vezes, o que acontece com todos nós? A gente acaba sucumbindo a isso. A gente, diante de um acidente de trânsito, por exemplo, tem um acesso de raiva e dá uma resposta à pessoa que colidiu, e depois a gente reflete sobre isso e pensa, poxa, mas como eu poderia ter agido de forma diferente? Ou diante de uma entrevista, as mãos começam a suar, a pessoa começa a ter medo e a fala não sai. Muito comum isso, muito né? comum, é o domínio das emoções sobre a razão. Então, no mercado de trabalho, por exemplo, as pessoas hoje contratam pelo currículo e demitem por questões comportamentais. Pessoas que sucumbem que cedem diante de pressões do dia a dia. Então a inteligência emocional ela vem para isso, para que a gente se conheça mais, para que a gente gerencie melhor as nossas emoções e para que a gente atue liderando a nós mesmos diante das circunstâncias, liderando pessoas. Magno, eu diria que é uma habilidade, é uma competência essencial. João, para todo mundo, para todas as pessoas, desde que elas estejam expostas aos estímulos externos. Expostas ao trânsito, a um relacionamento que muitas vezes não está legal, a um emprego que muitas vezes a pessoa está insatisfeita. João, a gente percebe uma coisa assim tão fácil, né? Porque, olha, autocontrole, desses sentimentos e emoções. Esse exemplo que você citou aí mesmo do trânsito, eu acho uma coisa sempre muito interessante. Fora do carro, todo mundo até bem educadinho, olá, dá licença, a pessoa deixa passar. No trânsito ninguém deixa. Isso. Né? Passa à frente, se alguém for um sinal ou se corta, aí já sai xingando. E aí parte para uma coisa até mais de agressão. Exatamente. Vias de fato, é uma coisa terrível. Então não é fácil não você ter esse controle, essa inteligência emocional. Como é que lida com isso, hein? Ao longo de milhões de anos da evolução, é basicamente hoje que a gente consegue racionalizar as coisas, mas existe um cérebro primitivo, né? Existe um cérebro que, diante da mínima ameaça, ele entra num processo de luta ou fuga. E muitas vezes a gente sucumbe a esse instinto, onde vem a raiva excessiva, onde vem o medo excessivo, por exemplo. Não é fácil, não existe método ou promessa milagrosa que fale Receita assim. de bolo não tem não, né? Não existe. Você entra numa terapia e no outro dia você já sai bem. Ou você entra em um treinamento de desenvolvimento humano e no outro dia tudo mudou na sua vida. Não é assim que acontece. Quando a gente é pequeno, quem está assistindo a gente? Quando você era pequeno, você começou a desenvolver aos poucos as suas habilidades motoras, né? Você começa engatinhando, depois você começa a ficar em pé, depois você começa a caminhar, até que você vá lapidando essa habilidade motora. A mesma coisa são os processos cognitivos, como você vai percebendo, decodificando o mundo ao seu redor, como você vai interpretando as coisas que acontecem. Tudo isso envolve repetição, não é isso? Sim. Por exemplo, quando você começa a dirigir um carro, quem tem carro aí que começa a dirigir um carro? No início o processo é bem desafiador. Você tem que dar a partida, tem que estar no ponto morto, se é o carro manual, apertar o pé na embreagem, passar a primeira, soltar o pé devagar, olhar nos retrovisores se vem carro atrás. É um processo muito complexo, não é nada fácil.
Mas à medida que você treina isso, à medida que você repete isso, ele vai ficando mais fluido. Ouso dizer que até algumas pessoas já dirigem falando no WhatsApp. Não é certo, mas é uma habilidade que está tão fluida que você já consegue fazer outras você coisas paralelamente. Está no automático, né? Você consegue fazer isso, enfim. Isso, é a mesma coisa com a inteligência emocional. Quanto mais você treina isso, quanto mais você reconhece a si mesmo, quanto mais você reconhece o que evoca suas emoções, quais são os estímulos externos que provocam as suas emoções, e quanto mais você treina o controle diante dessas circunstâncias, né, dessas questões que nos rodeiam, maior fica maior fica a sua capacidade de atuar de forma mais assertiva diante disso. Então existem técnicas, né? Quem de repente nos acompanha agora diz, não, eu preciso. Eu sinto que eu não tenho esse autocontrole, eu tenho dificuldade de controlar as minhas emoções, né? Esses sentimentos, enfim, e preciso de ajuda. Tem pessoas que realmente precisam. Sim. Então, existe, que aí eu queria que você falasse disso, né? É um instituto. Isso. Que vocês aí promovem isso, né? Porque às vezes hoje em dia as pessoas sentem tantas necessidades, mas elas não sabem a quem recorrer. Ou vão parar num divã de um psicólogo, ou um psiquiatra, também, né? Que é importante para esse autoconhecimento, para você conversar. Mas existem também técnicas. Vocês utilizam técnicas? Como é que funciona isso? Esse treinamento? Vou falar sobre isso. Antes, só pontuar uma coisa que é bem legal. Eu tenho formação em outras áreas e recentemente voltei para a academia para cursar psicologia. Hoje eu voltei a ser estudante de psicologia. A terapia é fundamental. As vivências de desenvolvimento humano foram fundamentais para o meu processo. Porque você é um empresário, empreendedor, te apresentei, mas Sim. você tem um currículo vastíssimo, né? Fiz até alguns treinador cursos. Treinador comportamental. Lida com hipnose, que até Isso. depois a gente vai um brechinho para você falar isso, porque Joia. sempre hipnose, quer dizer, é uma das técnicas a serem utilizadas, né? É uma das técnicas. Mas enfim, como que você veio parar nisso, né? Empreendedor Joia. e tal, agora estudante de psicologia. Isso. E de repente tratando da inteligência emocional, né? Estudar é sempre bom, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente se conhece e consegue ter mais ferramentas para lidar com o nosso entorno. Em uma breve síntese, Magna, eu trabalhei, minha primeira formação foi em turismo, eu trabalhei na aviação, e não existe empresa, não existe companhia ou negócio com mais estrutura de processos, com mais protocolos, com mais pessoas capacitadas tecnicamente. Eu não conheço outro tipo de negócio maior do que uma empresa de aviação. E é onde a gente tem uma série de questões, uma série de problemas, de desafios, né? Então, nesse trajeto da empresa de aviação, em uma breve síntese, o avião caiu, montei uma empresa de eventos e dentro do cenário de eventos, diante de todas as adversidades, eu comecei a perceber na prática isso que a gente falou sobre a teoria, que quanto mais as pessoas tinham comportamentos alinhados com a cultura da empresa, quanto mais as pessoas vislumbravam no negócio, na empresa, um meio de realizarem seus sonhos e objetivos, maior era o engajamento delas. Quanto mais elas tivessem um alinhamento emocional, maior a performance dentro das empresas. E foi a partir daí que eu decidi montar o Instituto Brasileiro de Vidas Humanas, há 3 anos atrás. Sergipano, genuinamente sergipano. Genuinamente sergipano. Participei de algumas vivências em outros estados, tive uma oportunidade de fazer imersão em um grande polo internacional no Vale do Silício, nos Estados Unidos, visitei as principais empresas de desenvolvimento de tecnologia, as empresas mais disruptivas do planeta, as empresas que realmente fazem diferença, como Google, Facebook, Universidade de Stanford. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o que eu encontrei lá foi principalmente essa capacidade das pessoas de lidar com as adversidades. O que eu encontrei não foi uma meca da tecnologia e inovação do mundo. Foram pessoas que não desistiam diante de uma adversidade, foram pessoas com um perfil que conseguiam equalizar
a inteligência, a parte intelectual com a parte emocional. E foi a partir daí que eu desenvolvi o Instituto. Então, em busca desse equilíbrio, quando você tem esse equilíbrio, fica mais fácil você lidar, como você disse, com essas adversidades e, de repente, ser mais feliz, podemos dizer assim, no desempenho de suas atividades? Sim, ser mais feliz. Sem estresse, sem a depressão, sem esse sofrimento, sobre essas coisas difíceis que a gente vem enfrentando no dia a dia? A ausência de estresse é uma utopia. Né? A ausência Porque de ele tem um estresse... lado até positivo, né? Exatamente, exatamente. A medida dele é que vai fazer com que você simplesmente exploda ou tenha uma doença, ou fique doente, ou que você parta para ação. Então, existe um lado positivo dele. Mas sim, esse alinhamento entre as habilidades técnicas específicas para a sua profissão, para a área de quem está assistindo a gente, e a inteligência emocional é o que vai realmente fazer com que as pessoas tenham uma vida plena. E uma vida plena, é importante dizer o seguinte, não significa ausência de estresse, não significa ausência de medo, não significa ausência de momentos onde você vai sentir melancolia. O que significa? Que você vai entender como essas emoções evocam dentro de si. E como lidar com elas. E principalmente como lidar com elas. Aí, nesse caso, num treinamento, num curso, vocês identificam, cada caso é um caso, ou vocês conseguem fazer isso de forma coletiva e cada um despertar as seus mecanismos, né, de lidar com problemas, enfim, são técnicas, e que técnicas seriam essas que vocês utilizam? As vivências que a gente desenvolve são como laboratórios da vida real. Todos os estímulos que eu citei, a gente provoca nessas vivências. Tá. E lá, por exemplo, a pessoa que tem um desafio com um relacionamento, ela vai levar isso para o treinamento. A pessoa que está imersa em um processo melancólico, está presa no passado, não consegue desenvolver nada do presente para gerar resultados no futuro. Ela vai levar isso para o treinamento. Então, cada um leva suas particularidades para o treinamento. E nesse laboratório, com a interação com as outras pessoas, a gente trabalha o que a gente chama das emoções base. A gente trabalha a raiva, a tristeza, a gente trabalha momentos de alegria também, a gente trabalha o medo. E nesses 3 dias, por exemplo, no Vida Plena, né, que é o nosso principal treinamento, a gente faz com que as pessoas aprendam a lidar com isso. E talvez algumas pessoas perguntem, mas é a solução definitiva para a vida das pessoas? Não, não é a solução definitiva. Não existe receita de bolo. Sim. O nosso papel lá é retirar alguns véus e mostrar para as pessoas que existem outros caminhos. Esse tipo de treinamento e essas possibilidades, isso você leva para a vida de uma forma geral, quer dizer, isso tanto para problemas familiares que as pessoas tenham, no ambiente de trabalho que hoje é muito comum, né, desse estresse, de competitividade. Sim. Você, através de um treinamento, faz com que realmente essas pessoas descubram condições. A vida plena é bem interessante, né? Mas, enfim, de ela lidar com isso em todas as relações, as suas relações. Exatamente, é esse o propósito do treinamento. Vocês estão promovendo agora, em agosto, né? Isso. Nesse mês de agosto, um curso, um treinamento nesse sentido, é isso? É a 7ª edição do Vida Plena. 7ª edição? 7ª edição. E critérios para participar? Não. Precisa de seleção para participar? Precisa se enquadrar em alguma coisa para participar? É interessante ou não? essa Ou a curiosidade? É interessante, muitas pessoas me perguntam isso. Eu costumo dizer o seguinte, olha, o Vida Plena não é para todo mundo. É somente para aquelas pessoas que têm desafios com relacionamentos, têm desafios em tomadas de decisões e ações mais assertivas, aquelas pessoas que estão presas em algum processo melancólico ou afetadas pela ansiedade, o medo do que está por vir, do futuro. Sim. Aquelas pessoas que querem performar mais nas profissões, que querem ser melhores maridos, esposas, pais, filhos. E não existe pré-requisito. Nós já tivemos lá no nosso treinamento psicólogos, médicos, odontólogos, fisioterapeutas,
professores universitários, pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado e pessoas com ensino fundamental. E todas elas levaram questões particulares para o Vida Plena e saíram de lá com novas possibilidades. Que legal, isso é muito interessante, né? Essas possibilidades. Vocês têm um site, redes sociais, como faz para chegar até o Instituto Maravilha. e buscar informações sobre esse curso? Principalmente hoje é o Instagram. Sim. O nosso Instagram é @IBVH-Instituto. E lá na bio, na descrição do perfil, tem um link com as informações do curso. Ele vai acontecer de 5 a 7 de agosto. Pronto. E até empresas que queiram, de repente, também levar para o seu ambiente de trabalho, existem essas possibilidades também, né? Desse treinamento, o Instituto pode oferecer isso. Acontece bastante. Empresários participam, inclusive essa foi a minha jornada no desenvolvimento humano. Empresários participam, foi exatamente assim. Levam familiares, levam colaboradores e muitas vezes contratam para suas empresas, para os seus negócios. Poxa, que legal. João, quero te agradecer, viu, por trazer essa informação para a gente, pelo menos essa possibilidade de a gente conhecer um pouquinho e saber desse instituto, saber que existe, né? E é tão bom que está aqui, é nosso, né? Isso, enfim, é nosso, genuinamente sergipano. Genuinamente sergipano. Então, uma possibilidade, porque quantas pessoas, de repente, não enfrentam, né, essas dificuldades, lidar com isso. E tem até receio, até de falar. Tem. Ou não sabe até com quem falar. Né? E como nós falamos a questão da pandemia, todos nós afetados, impactados com isso, com sequelas que ainda nem sabemos quais serão, né? Isso ainda é novo. Tudo novo. Né? E se a gente já tem, porque é natural do próprio ser humano, suas dificuldades, suas angústias, ansiedades, medo. Então, de repente, ainda quando você passa por um momento como esse tão difícil que todos nós, né? Então, passamos e estamos ainda atravessando, é tão bom, de repente, até conhecer, né? Um pouquinho da gente, né? Inteligência emocional, gente, um controle, um equilíbrio aí de razão e emoção. Exato. É muito importante para a gente lidar com todos esses desafios. Fundamental. Né? Enfrentar tudo isso. Eu espero ter você aqui de volta. Tá? Agradeço Depois até demais. desse curso que você for realizar para a gente falar até um pouco sobre a hipnose, que isso é interessante, né? Vai ser um prazer. Né? PNL que vocês realizam também, não é isso? Programação neurolinguística, exato. É muito interessante, gente, mas esse é um papo para depois aqui no nosso Viva Bem com mais tempo. Vou ficar muito feliz. Obrigada mesmo, Obrigado por a estar você. aqui conosco. Obrigado. Bom, gente, então a gente chega ao fim de mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, muito legal, né, as discussões hoje aqui do nosso Viva Bem, e esse tema aqui, muito legal, a gente promete voltar novamente. Obrigada à turma que está aí, né, no apoio técnico, Andressa, Felipe e Fernando. Obrigada por tudo, obrigada a você pelo carinho da audiência, até o nosso próximo programa. Até lá, tchau, tchau.